Astronomia, o relógio de Deus. Em 21 de março de 2026 vai ter início o ano 5996. Esse é o quarto vídeo da série Astronomia, o relógio de Deus. Se você não assistiu aos 3 primeiros, tira um tempinho para assistir, para entender as bases que vai nos ajudar a entender a tabela dos equinócios, uma tabela feita de cálculos matemáticos com base na astronomia, e que a gente vai entender que a história vai mostrar de que estamos no tempo que a tabela vai mostrar. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like aí para que essa mensagem seja espalhada, ela alcance mais pessoas, compartilhe também para mostrar essa verdade que Deus quer que você aprenda, entenda, porque Ele estabeleceu e está na sua palavra, estabelecida lá no Éden, as bases para a compreensão do que aqui vimos. Que nós vamos ver que a primeira coisa é que a virada do dia são as 18 horas, ou seja, o 0 hora, que para nós, pelo calendário atual, é meia-noite, que foi instituído pelo Papa Gregoriano, quando na implantação do calendário gregoriano em 1582, né, oficializou o 1º de janeiro como início do ano e a virada do dia à meia-noite. Mas justamente isso é ensino babilônico, é ensino humano, que nós não devemos seguir. Devemos seguir o calendário de Deus. E o calendário de Deus um ano tem a duração de 365,242875 dias. Isso faz com que até se acumule quase 6 horas, então cada 4 anos tem um ano bissexto, mas a cada 128 anos deixa de ser bissexto para compensar essa diferença para 6 horas, que não dá exatamente 6 horas. E a outra base importante é saber que é o tempo que a Terra passa, né, para completar uma órbita em torno do Sol, que é exatamente esse período que é uma constante solar, que também pode ser chamado de ano tropical ou ano solar. E é exatamente isso aqui que determina o calendário, e dentro do ciclo semanal ele vai também nos informar o dia que devemos estar e se estamos no dia certo também. Entenda que o primeiro dia, quando Deus disse haja luz e houve luz, e foi assim o primeiro dia, esse foi o primeiro dia estabelecido lá na criação, dando início aí ao primeiro ciclo semanal de 7 dias, de domingo a sábado, e também ao a contagem do tempo inicial até os nossos dias. E daí vem a pergunta, né? Desde o início lá da criação, que foi o dia 1 do mês 1 do ano 1, em que tempo nós estamos hoje? Em que dia nós estamos hoje? Estamos no dia certo? O calendário está refletindo, está realmente expressando o que está nos dizendo lá, os movimentos dos astros que Deus estabeleceu? Como tenho certeza de que o dia 21 de março, né, nós, astronomicamente, sim, essa informação é astronômica, de que o equinócio de março ocorrerá no dia 20 de março, às 14h46, pelo horário internacional. E daí vai ter início o primeiro dia do ano, que Deus estabeleceu lá no Éden. Então é o primeiro dia do ano, onde vai dar início a um novo ano. E esse novo ano nós vamos entender e calcular que é o ano 5996. Antes, queria justamente dar essa informação de que eu sou formado em matemática, fiz licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então eu tenho essa formação para poder entender de cálculos e de números. Então estou querendo mostrar que a minha qualificação, que Deus que escolheu para mim, não foi o que eu escolhi, porque eu não queria fazer matemática na época, quando eu terminei meu ensino médio. Já tentei vários outros cursos, mas só ultimamente é que eu entendi que Deus queria que eu fizesse matemática. Embora eu não sou professor, assim, nunca lecionei, não precisei lecionar, mas essa é a minha formação, e que eu entendo que Deus quis que fosse assim para ser usado, então, para que eu pudesse honrar o seu nome, glorificar o seu nome, fazendo a sua vontade. Então perceba que as informações que a gente obtém do calendário são informações que vai nos dizer, né, em que tempo nós estamos. Então essa tabela ela foi construída para mostrar a realidade do movimento dos astros. Observe que essa parte amarela aqui, essas colunas amarelas, são informações que não vêm do calendário, mas vêm da natureza, vêm do movimento da Terra em torno do Sol.
o calendário vai dizer, ele vai expressar essa realidade, não pode ser diferente. Então toda essa informação aqui amarela vai nos dizer exatamente se o dia, o ciclo semanal que nós estamos está correto e o ano se está correto, né? E a partir do dia e do ano e do equinócio a gente vai ter noção também do mês ao longo de um ano. Nós vamos vamos estabelecer o período de um ano e entender. Então essa informação nós obtemos aqui no calendário. Observe, como eu expliquei lá no início, o primeiro dia do primeiro ano, lá na criação, foi justamente esse dia 1 do ano 4000, né, que começou o ano 1. Essa informação de cima ela pode ser descartada. Então o ano 1 AM, ou seja, desde a criação. E baseado de que o ano 4000 ocorreu na morte de Cristo, isso então dá o ano 3970 a.C. Baseado que os 4000 anos foi justamente lá, depois que Jesus morreu, no final dos 4000 anos. Mas é fundamental entender que o primeiro dia foi lá na criação, quando Deus disse haja luz, houve tarde de manhã o primeiro dia. Então, a partir daí começou o cronômetro do tempo e aí os dias começaram então a percorrer. No final de 1000 anos, observe aqui, no final de 1000 anos, eu tenho a informação de que no primeiro milênio decorreram 365.243 dias. Aí então mostra que teria sido aí o dia 31/12, né? Claro que os calendários afora podem não ter expressado exatamente 31/12 do ano 2971 a.C. Mas uma coisa é certa, esse dia ele tem que expressar uma terça-feira. Justamente o cálculo que mostra isso. Observe esse cálculo que vai nos dizer desse dia, 365 dias, 243, veja que ele não é um sábado, né? O 249, ele é um sábado, 239. Se eu dividir por 7, a divisão tem que ser exata, então se a divisão é exata, o resto é zero. E o 365, 243, quando eu dividir por 7, então o resto é que vai dizer qual é o dia da semana, porque eu estou usando com base no ciclo semanal. Vou desprezar a parte inteira. Então esse resto, quando eu multiplicar por 7, observe o resultado, 4. Então tem que ser uma quarta-feira. Ou seja, desde o primeiro dia, quando chegar a 365.243 dias, tem que ser uma quarta-feira. Porque senão, qualquer calendário que não expressar isso, ele está errado. Porque quem define o tempo é Deus, não é os homens. Então nós vamos para o segundo milênio e aí ele começa o segundo milênio a partir do dia 365.244. Pode ser que de alguns calendários altere o início do mês, então, pode ter começado no sábado, mas desde que o sábado seja o dia 365.246, ele tem que expressar essa quantidade de dias que decorreram. No final do ano 2000, então já aí percorreram, né, decorreram 630.485 dias. E esse dia que concluiu o segundo milênio, 730.485, quando eu dividi por 7, é uma divisão exata, resto zero, logo foi um dia de sábado. Então o segundo milênio terminou num sábado. O terceiro milênio, ele começou então num domingo, a partir do dia 730.486. E o que é que nos diz esse dia? É que ele terminou aí o 31 de dezembro, né? Mas, claro, aqui estou falando com base no meu calendário. Na época, há quase 6.000 anos atrás, né, que eu estou tratando aí do terceiro milênio, então dá 1000 anos antes de Cristo, cerca de 1000 anos, mais 2, agora uns 3.000 anos atrás. Pode ter outras denominações no calendário, mas o que expressa a verdade que tem que ser entendida é que esse dia, 1.095.727 dias no final do terceiro milênio, ele tem que expressar a realidade. Quando eu vou dividir por 7, desprezar a parte inteira e vou multiplicar o resto por 7, que vai me dar o dia da semana, terça-feira. Então, esse dia aqui, 1.095.727, tem que ser uma terça-feira. É isso que está nos dizendo aqui o calendário solar, né? O calendário com base justamente no cálculo solar, que é o que Deus se estabeleceu. E assim, essa tabela, ao ser construída, foi construída com base justamente no decorrer do ano. Em que ano nós estamos?
Se ao montar esse calendário com base no primeiro dia, né, no primeiro dia lá da criação, e nós chegamos então, estamos aqui no ano, aqui está dizendo que é o ano 2026. Ele começou aqui numa quinta-feira pelo calendário gregoriano, embora que pelo calendário solar, observe, eu quero que você entenda um detalhe aqui no calendário solar, o ano 2026, aqui seria um sábado, ou sábado, mas teria que ter decorrido aí, deixa eu dar um zoom. Ou seja, para entender a tabela, primeiro veio aquela pergunta, né? Qual é a data do equinócio agora em março de 2025? Então a gente fazendo uma pesquisa, vamos ver. Então está aqui a resposta da internet, da IA, onde o equinócio vernal, agora em março, que dá início ao novo ano, termina um ano e dá início a um novo ano, na primavera no hemisfério norte e marca o outono aqui no hemisfério sul. Vai ser dia 20 de março, às 14h46 pelo tempo universal. Isso quer dizer que para nós aqui no Brasil é 11h46 da manhã e para Israel é 16h46 da tarde. Isso é entender. Então, o que me levou justamente a entender o seguinte: tudo bem, vai começar aí um novo equinócio, mas a pergunta é, em que ano nós estamos? Quantas voltas a Terra deu agora com esse novo equinócio? Quantas voltas a Terra completou para dar início ao novo ano? Bom, baseado, né, se tiver certo, baseado na cronologia que a gente tem desenvolvido até agora, se tiver certo, então o ano 2026, vou colocar aqui, ele corresponde então ao ano 5.996, como nós estamos estudando até agora. Se tiver certo, então o cálculo vai conferir. E para esse cálculo conferir, não basta conferir só em 2026, ele tem que conferir ao longo dos outros anos também. Daí por isso que essa tabela foi feita com base aí a partir do ano 2000 até 2031. Então temos aí 30 anos para demonstrar que estamos na data certa ou não. Mas antes, com base, claro, no que já estava feito, então só conferir se realmente estaria concordando com o tempo lá do celestial. Só voltando um pouco à explicação, entenda que o primeiro dia estabelecido no Éden começou no domingo, dentro do ciclo semanal, e esse dia veio contando até hoje e até os nossos dias, e aí chegamos então ao ano 2025, que desde continuando o primeiro ano lá da criação baseado nesse cálculo, então o ano 2025 corresponde aí ao ano 5.995, só que a virada do ano dentro desse calendário bíblico é no equinócio, não é na virada de dezembro para janeiro. Isso aí é uma convenção humana. A dizer que o ano termina, quem diz que o ano termina é Deus, e o ano termina quando a Terra completa uma volta, dá o giro completo, né, completa a sua órbita em torno do Sol, que nós já vimos lá no início, lá no primeiro vídeo, né, quando a Terra sai do ponto vernal e ela dá uma volta, né, no seu movimento de translação e volta a esse ponto vernal, aí completou um ano. Mas se o homem quer dizer que o ano agora é de dezembro a janeiro, e ele não pode mudar o tempo, né? O tempo é estabelecido por Deus. Logo, o que acontece? Em 2026, deixa eu voltar aqui para o calendário, 2026 não começa em 1º de janeiro, ele tem que começar no equinócio, e o equinócio é dia 20 de março. Como dia 20 de março o equinócio se dá aí já uma parte dentro do dia, então o primeiro dia do ano que o calendário solar mostra, né, esse aqui é o calendário solar, ele teria que começar num sábado, depois de decorrido 2.189.628. Só que o nosso calendário gregoriano, ele começou na quinta, ou seja, por causa justamente daquela diferença, que ele tem uma diferença aí de quase 2 dias, como não tem como colocar no calendário quase 2 dias, então arredondou para 2 dias essa diferença em relação ao calendário solar. Mas observe que o dia decorrido, 2.189.628, é o dia de sábado, conforme está no calendário, né? Aqui dia de sábado. O importante é o ciclo semanal e o dia decorrido. Esse dia decorrido aponta para o ciclo semanal.
e o cálculo vai mostrar que está certo. 2.189.628 dividido por 7. Divisão exata, resta o zero, dia de sábado. Está correto. E então o calendário hoje ele está expressando, pelo menos o ciclo semanal ele está correto dentro desses dias decorridos. Então, tomando como base nisso, se esse calendário estiver certo, a tabela vai mostrar se realmente está certo, se o ano está certo, os dias decorridos está certo. E esse dia decorrido vai mostrar essa realidade usando justamente essa constante, que é a constante solar, que não é um número inventado, é um número calculado pelas estações espaciais, pela NASA, ao calcular o tempo realmente que a Terra, essa média que vai dar no final, né, do tempo que da órbita da Terra em torno do Sol. Então, dessa maneira, cada ano vai expressar essa realidade de que o tempo está certo com base no nosso calendário que nós estamos atual. Então, a tabela de 30 anos do cálculo solar vai nos dar essa certeza, a certeza que eu vou dizer aqui para vocês. Então, a tabela baseada no calendário solar nos deu a confirmação aqui, né, passando pela avaliação dos testes do computacional aqui da IA, ele nos diz que esse calendário solar, né, exatamente como estou demonstrando aqui, astronômico, baseado aí no cálculo astronômico do movimento da Terra, que foi estruturado através dessa tabela, é matematicamente sólido e astronomicamente confiável. Eu vou concluir aqui esse vídeo por hoje, para que justamente a explicação fique agora no próximo vídeo de toda a tabela, para provar de uma maneira lógica, matemática, sobre a certeza desses cálculos e a certeza de que realmente estamos no ano 5.996 desde a criação.